Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Márcio Bertolini, né? A gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar. Ninguém é perfeito, né? Ele não torce para o Flamengo, igual eu estou aqui com a camisa, mas tá tranquilo, brincadeira. Márcio Vai, Bertolini, Verdão! aí, falou que não tem mundial nem copinha. Então, não podia perder a oportunidade. Rapaz, os caras negam 51. É verdade. Eu já li sobre isso já na história, mas não posso perder a brincadeira. Então, Márcio Bertolini é uma pessoa que eu conheci através das redes sociais. Eu até estava contando para ele mesmo que ele não sabia de como eu cheguei até a página dele. Não vou dizer que foi algo do acaso, porque eu não acredito no acaso, mas acredito na ação de Deus de direcionar para esse bate-papo aqui que está acontecendo. E já passo já a bola para ele poder falar um pouquinho da vida dele, se apresentar e tudo mais. E você que está chegando aqui agora, que é novo, eu não posso deixar de dar aquele recado, né? Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, da igreja, do trabalho, da faculdade, não importa. Comente aqui também para ajudar no engajamento do conteúdo. Dê apoio, né? Dê uma olhada, na verdade, aos links de apoio que estarão aqui na descrição, né? Como todo projeto na internet gera custo, o grupo aumentou, tem mais pessoas, tem mais uma pessoa trabalhando nos bastidores, né? Eu sou a pessoa que bota a cara, claro, a fachada não é muito interessante, mas é o que tem para hoje. Então, se você puder, né, aquilo que Deus propor no seu coração, contribua para ajudar o projeto, né? E a gente é muito grato a você que pode ajudar, ou e você também que não pode ajudar, que Deus possa abrir uma porta para você e multiplicar muitas vezes aquilo que você tem e que Deus te abençoe. Valeu, galera. Pastorzão, fala um pouquinho aí, se apresenta para a galera aí. Bom, pessoal, boa tarde, né? Tarde agora, mas se você for ouvir isso no dia, boa noite, boa madrugada. Bom, eu sou esse aí, Márcio Bertolini. Prazer estar com você, Rafael. Prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha história, um pouco do meu olhar, e mais do que tudo, né, poder compartilhar um pouco do Evangelho com os seus seguidores, com os ouvintes aí do Papeando Teologia, e dizer, meu irmão, você é mais do que bem-vindo, né? Esse mundo novo aí, com as mídias sociais que vão nos conectando, e que bacana poder ter sido acessado aí, e receber esse convite tão carinhoso, né? Tirando o fato de você ser flamenguista, com toda certeza, eu acho que é uma boa amizade aí que o Senhor nos brindou, né? Amém. E que a gente possa, ao longo aí do tempo, poder amadurecer essa amizade. Então, é um prazer estar com você. Eu sou esse aqui, essa focinho branco, né? Um homem já de meia idade, quase, casado com a bela Ana, que está aqui do meu lado, aqui dando todo o suporte. Dois filhos, né? Lorenzo e a Lívia. Moro aqui em São Paulo, na verdade, no Grande ABC, que é contíguo a São Paulo, próximo aqui, São Caetano, na divisa com Santo André. Sou pastor, né? Na verdade, a gente é uma igreja confessional, então a gente tem um presbitério ali, junto com mais dois irmãos, né? Mateus e o Josué. A gente está aí à frente de uma igreja recém-plantada, né? Plantamos essa igreja agora em janeiro, em plena pandemia, Caramba. e começamos esse projeto aí, que nasceu no coração do Mateus o ano passado. Éramos presbíteros, né, pastores de uma outra igreja juntos, e ele com isso no coração. E o Senhor me chamou para estar junto com ele, né, uma igreja batista no centro de São Paulo. A gente está ali hoje pertinho do Mackenzie, naquela região ali de Higienópolis, ou mais para o centro, né, próximo ali do cemitério, bem ali na Rua da Consolação, e logo menos aí com as nossas mídias sociais ativas, e feliz da vida, porque esse domingo a gente conseguiu cultuar o Senhor, né?
estivemos ali junto com os nossos irmãos e foi uma alegria. Então, estou radiante nessa semana. No domingo estaremos juntos de novo ali na igreja. É isso, um prazerzão, Rafael. Amém, mestre. Pô, e assim, achei bem interessante agora. Daqui a pouco eu vou pedir para o senhor falar um pouco sobre esse projeto que se iniciou agora em janeiro, em meio a esse caos, a esse rebuliço todo que a gente está vivendo no cenário nacional. E é aquela ideia de que a igreja realmente ela não vai parar. A Tem igreja ela uma não vai parar. frase, ô Rafael, tem uma frase sensacional do Luiz Saião. Pastor Luiz Saião, pastor batista bem conhecido, né? É um teólogo aí, um hebraísta de mão cheia. E o Luiz Saião tem uma frase que é célebre para aqueles que o conhecem. Ele diz, olha, a igreja está há 2000 anos, os homens, autoridades tentando atrapalhá-la, mas como a igreja não é uma criação humana, ela sobrevive e ela vai durar o quanto o dono dela, o Senhor do aprisco, o nosso supremo pastor, continuar. É dele e nele que está a última palavra. Então, indiferentemente de estar ou não em pandemia, né? Para nós é um momento muito especial, porque quando a gente consegue ver um sonho e ser instrumento na mão de Deus para poder levar o evangelho aos perdidos, aqueles que Deus tem, os seus eleitos, e ali a gente poder compartilhar um pouco acerca da verdade da Escritura, é sensacional, meu irmão. Eu brinco, de todas as riquezas que um homem pode encontrar, essa não tem comparativo, que é poder ser servo, poder ser um arauto naquele que vai compartilhar as verdades do Evangelho. Que privilégio! É algo maravilhoso mesmo. E, mestre, assim, como é o habitual aqui do Pai na Palavra, a primeira pergunta que eu faço para o convidado é sempre para ele contar um pouco da sua experiência de conversão, né? Popularmente chamado, né? Como o senhor ou você veio a Cristo, como foi essa experiência, que sempre é uma experiência muito louca, né? Nada, nunca é algo muito tranquilo. É isso aí, Rafael. Eu venho, né? Claro, meus primeiros anos na igreja, eu vim de uma tradição um pouco mais de igreja no viés pentecostal. Hoje eu sou um pastor confessamento, né? Confessionalmente reformado, né? A gente está lá na Igreja Batista Reformada, mas eu venho um pouco dessa origem e eu me lembro muito, né? Quando a gente era chamado para dar o testemunho. Então, fiz muito disso, né? Ao contrário de alguns, a minha conversão foi uma conversão radical, né? Então, o Senhor me chamou de um período da minha vida bem triste, ruim, mas que cumpria um propósito de Deus. Isso se dá lá entre 86, 88 exatamente, foi quando eu entendi esse giro de 180 graus. Eu gosto de colocar a conversão como um giro de 180 graus na vida daqueles que Deus chama, né? Nessa graça irresistível, não tem como negar, né? E o gostoso de construir isso a partir de Deus é que, primeiro, a gente precisa parar para entender quem é Deus. É um ser que está além da nossa capacidade, um ser transcendental que está além de tudo que é criado e, ao mesmo tempo, tão próximo, que em teologia é a transcendência e a imanência de Deus. E foi olhar ali para um jovenzinho que não dava nada, não tinha nada a ofertar para o mundo, muito pelo contrário, era uma pedra de tropeço aí para uma boa sociedade, mas ainda assim, no alto da graciosa misericórdia de Deus, ele me encontra de uma maneira eficaz ali, efetiva em 88. Antes disso foi um processo. Bom, e ele virou completamente a minha vida, né? Do pecado para Cristo, né? E para a salvação. E de uma vida de adoração de ídolos, mas não os ídolos religiosos, e sim os ídolos do coração. Eu era muito ensimesmado em relação
a essas coisas, para a adoração do Deus verdadeiro, né? De uma pretensa autojustificação para o entendimento da justificação de Cristo. E, como sempre, daquele governo do ego exatamente para o governo de Deus. Então, a conversão ela acontece quando Deus ele desperta a gente, né, Rafael? Até para que os nossos ouvintes entendam, daqueles que estão espiritualmente mortos e capacita a eles a se arrependerem de seus pecados e a professar uma fé em Cristo. E os textos bíblicos vão falar acerca dessa intervenção, né? Então, minha conversão ela se dá exatamente no momento da minha vida em que eu me encontrava no crime, viciado e já fazendo alguns delitos. Tinha... Caramba, mano. É engraçado, né? As pessoas Nunca olham imaginei assim. isso. Eu acho isso bacana, porque o versículo principal nesse momento da conversão na minha vida, ele fala um pouco disso, que essa aparente interpretação que a gente faz das pessoas e o quanto Deus muda mesmo, que é Samuel. Samuel 16:7, quando o profeta está diante ali da escolha do filho de Jessé, e ele se depara com aqueles homenzão, né, homens arrões, os irmãos mais velhos de Davi, e aí chega uma hora que Deus vira para ele e fala assim, bonitão, ó, segura essa aí, não se atente para a estatura, nem para a aparência, porque Deus não vê como um homem. O homem olha para aquilo que está diante dos olhos, porém Deus para o coração. E foi assim, uma vida de pequenos delitos ali, mas com uma mente voltada para essas coisas, que revelava exatamente uma fúria, né? Eu nasci num lar desequilibrado, depois de muito tempo fui entender papai, né? Papai que é nascido no Rio de Janeiro, eu estava brincando aqui com o Rafael, né? Então eu carrego um pouco o sangue carioca aqui nas veias também, e mamãe que é de uma família italiana, então um italiano aí com um pouco de sangue carioca, nascido aqui na zona leste de São Paulo, e que à época, como diziam os meninos, sangue nos olhos, né? Então, queria chamar a atenção da sociedade por conta do vazio que minha alma naturalmente possuía. Primeiro, por conta de estar separado do Deus, do Pai maior, que é Deus, e essa necessidade de encontrar completude, né? E segundo, por conta do meu pai, que era, infelizmente, um homem que tinha ali o vício da bebida e se tornava violento. Então, por conta disso, eu cresci nesse lar, em meio a violências domésticas. E como a gente é da periferia, né, a gente sempre lembra a máxima, se a mãe e o pai não cuidam, o mundo vai cuidar. E aí a rua cuidou, né, meu irmão? Infelizmente, lá na Quebrada, né, Zona Leste, o bairro onde eu morava, a gente tinha ali pessoas que também enfrentavam todo esse dilema. E a gente se uniu, e ali, desde muito pequeno, fui um delinquente, né? Tinha algo em especial por conta da minha mãe, eu preciso fazer justiça, né? Uma bela de uma mãe, né? Uma mãezona italiana, aquela que cuida e que, graças a Deus, era referência de amor na minha vida e que fez com que o freio que Deus tem na vida do homem, para a gente não fazer a maldade que nosso coração anseia, Deus ele manifestou isso na vida da minha mãe. Então, eu sempre pensava duas vezes. Fazia, mas eu sempre pensava duas vezes, né? Até que Deus, mediante a sua misericórdia, me encontra em 88. E aí, dentro daquilo que a gente falou, daquela conversão, eu começo, então, a entender, né, o que é o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que aquele que vai descortinar, vai tirar as arestas dos olhos, vai tirar a escama, a exemplo de Paulo, né, no caminho de Damasco, sobre a vida. Aí eu fui começar a entender a vida, os dilemas, as mazelas do meu pai, o porquê que ele estava ali, e sobre o propósito dela. E Deus fez, então, essa cirurgia, Rafael, mas isso tudo tem um histórico anterior. Meu pai, ele é filho de crentes professos,
Vovó e vovô vinham de um histórico de vida com Deus. As irmãs do meu pai são mulheres, minhas tias, alguma outra falecida, são mulheres que professam até hoje a fé em Cristo. E os meus bisavós, para o lado do pai, também eram. Então, eu era a terceira, quarta geração. E, com certeza, as orações da minha avó ali se fizeram presentes, né? Então, eu me lembro muito pequeno, vovó malandramente, num bom sentido, né? Sagaz ali com a serpente, mas naquela ideia mesmo de... Sempre virava para minha mãe, que vinha de uma tradição mais católica, nominal, né? Minha avó italiana ali, por parte ali, aquele católico nominal, tá, sou, né? Mas, na verdade, nunca iam mesmo, né? Iam só nos eventos. Minha avó virava para minha mãe e dizia assim, olha, deixa eu levar os meninos ali na igreja que vai ter um bolinho. E aí eles vão cantar um parabéns ali, vão comer um bolinho, uma festa. E minha avó levava e a gente ficava na escola dominical. Então, me lembro muito pequeno fazendo essa transição na igreja da minha avó e de um outro vizinho que, mediante a situação da casa do meu pai, ele, com certeza, imbuído ali do Espírito Santo, fazia, né, esses investimentos do evangelho na minha vida e da minha irmã e que, com toda certeza, foram sendo regados ao longo do tempo e a própria vida me levando a esse momento aí com Deus e o Senhor conduzindo a minha história. Então, a providência de Deus na minha história me levando a esse ano de 1988, no momento crucial. Eu tenho certeza que, se não for ao Senhor ali, eu não estaria aqui, porque 80%, 90% dos amigos daquela época, dos colegas ali, ou estão mortos por conta do crime, ou foram presos e amargaram mais de 20 anos aí dentro de uma penitenciária. E comigo o caminho foi oposto. Então, Deus entra na minha vida em 88. Aí eu me lembro que em 2000 eu já estava plantando igreja com o meu primeiro pastor, numa igrejinha pequenininha, de confissão pentecostal, né, o pentecostal mais clássico. A igreja chamava Igreja de Jesus Cristo Libertador, bem oportuno. Entrei naquela igreja em 88 com um cabelão magrelo, nóia, seco, só a caveira ali, ninguém daria um tostão, né? Quem hoje olha essa barba branca bem apunhada, né? Aqui jamais imaginaria alguém. E uma irmã da igreja sentou atrás de mim, Rafael, e de uma maneira muito simpática, mesmo sendo uma igreja um tanto quanto presa ao legalismo ali, ela sentou atrás e ali, sendo graciosamente um instrumento na mão de Deus, ela disse assim para mim, meu jovem, posso fazer uma trança no seu cabelo? Aí tu imagina, Rafael, aquela irmã de coque, um pastor de terninho, daqueles terninho bem surrado, igreja de periferia, pregando ali, e a mulher fazendo, cara, uma trança no meu cabelo. E ali, com certeza, pedindo a Deus para que Deus me encontrasse ali, fizesse algo no meu coração, e mal sabia ela que aquele era o momento de que Deus, pela sua graça irresistível, me pegaria. Saí dali pisando nas nuvens. E ali, então, eu pude entender, meu irmão. E foi assim, ó, num estalar de dedos. Então, vício, uma vida pecaminosa, a partir daquele momento, sendo descortinada pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, por um ato de amor ali. Isso, então, vai marcar a minha história. Então, como eu disse, em 1990, falei 2000, 1990, já plantando ali algumas igrejas com o meu pastor era um pastor Pascoal, está vivo até hoje, irmã Inalva também, pessoas importantíssimas. Fui aprender o que era cuidar das pessoas, fui aprender a olhar a vida fora do meu umbigo, entender que pessoas precisavam exatamente desse evangelho. E foi com ele que eu aprendi a cuidar das pessoas e que um pastor verdadeiro tem cheiro de ovelha. Né? Ele se envolve, ele tem cheiro de ovelha ali, ele vive. Ele me acondicionou na casa dele muitas vezes. Bom, 92 para 93, inicio minha vida pastoral, e em 93 eu tenho o grande ponto de mudança da minha vida, que foi
receber um convite para estudar em um seminário e, ao mesmo tempo, uma viagem à Inglaterra. E fui, então, para Londres. E lá em Londres plantei uma primeira igrejinha com um outro maneiro. pessoal. Vou ter minha primeira formação ali teológica. Então, morei durante 4 anos na Inglaterra. Na Inglaterra foi onde eu tive acesso a esses grandes heróis da fé, servos de Deus, não grandes homens, muito pelo contrário. Por serem pequenos, eles se tornaram importantes na nossa história e são gigantes. Então, ali eu fui conhecer o trabalho do Dr. Martin Lloyd Jones, né, que havia alguns anos anteriores, ali pelos idos dos anos 50, 60, sido um instrumento naquela nação e para o mundo. Fui ter acesso à obra de Spurgeon, conhecer a igreja aonde esse irmão querido e tantos outros importantes pastores, importantes homens de Deus e teólogos. Vi muita coisa errada também, por conta da tradição a qual eu fazia parte, e aprendi que aquele não era o caminho, né? Não só com professores. Então, tenho essa grande experiência. E eu brinco sempre, nessa tenridade, né, com 20 anos de idade, já à frente de uma igreja, por menor que fosse, auxiliando trabalhos pastorais e vivenciando uma cultura diferente, meu irmão, a gente aprende muita coisa. E ali, então, eu tenho essa oportunidade. Eu brinco, né? Eu brinco, peço licença a Cristo, quando diz, será que pode vir coisa boa de Nazaré? Eu digo, rapaz, será que pode vir coisa boa do morro ali da Zona Leste, do Jardim Elbe, do Parque Santa Madalena? Bom, não vem mesmo, porque eu não me considero bom. Mas eu vou te dizer, cara, meus caminhos a partir do Evangelho foram outros. Retorno ao Brasil, vou ter outras experiências pastorais, tem um grande lapso nessa minha vida e caminhada, que é de 2004 a 10, onde Deus mostrou o quanto eu estava ali ensimesmado na minha vida espiritual. 2010 é um outro ponto de mudança na minha vida, começo a me aproximar novamente da vida pastoral, da vida do evangelho, e retomo as minhas raízes mais teológicas e aquilo que você sabe confessionalmente reformadas. Aí vou fazer uma pós-graduação, depois meu mestrado em teologia, e vou pastorear algumas igrejas e servir como copastor em outras igrejas. E até hoje. Bom, basicamente é isso. E durante esse momento todo da minha vida, presenteado com a minha bela Ana, que é minha companheira de caminhada, que tem sido aqui um instrumento de Deus na minha vida, e estamos tocando a família aqui conforme a vontade de Deus, naquilo que o Senhor tem nos orientado. Amém. Mestre, eu vou falar isso para o senhor. Eu estou surpreso com o testemunho, porque não tem como falar que passou na minha cabeça em algum momento da velha vida que você tinha. Não tem como, não tem. É a mesma coisa com um amigo meu que também participou do Papia na Palavra, o pastor Márcio Silas. Ele é daqui, acho que ele está morando em Duque de Caxias ainda. E pedi para ele contar a experiência de conversão e ele soltou de questão de uso de drogas e um certo envolvimento com uma galera que não prestava muita coisa na época dele de jovem e tudo mais. Eu fiquei assim, eu tive a mesma reação agora com você contando que eu fiquei. Eu falei, não, isso aí, real, será que isso aconteceu? Porque nesse momento, né, claro, a vida transformada, Jesus Cristo mudando a nossa caminhada, né, nos levando por caminhos realmente que trazem vida, que é Ele somente, e a transformação, né? E eu vejo assim o quanto é maravilhoso, e para mim é mais um testemunho, além desse meu amigo pastor Márcio Silas, entre outros também, e até o meu próprio também, que também vivi uma adolescência no meio bem complicado, bem puxado, questão de droga, questão de bebida, não era um exemplo legal. Eu até falo com alguns amigos, falo até com a minha namorada, eu falei, se um dia chegar um rapaz lá em casa, querendo namorar com a nossa filha,
ele se parecer comigo, quando eu era adolescente, eu falei, você vai embora, você não vai entrar. Não dá, não dá. Não era aquele exemplo É, do genro dos sonhos para claro que ninguém. Entendeu? não. Agora, Rafael, sabe uma coisa interessante, né, com essas histórias de transformações? E aí eu acho que Deus ele tem para cada pessoa uma história. E o Evangelho, eu sei que vocês entendem isso. O Evangelho também não deixa de ser tão maravilhoso, tão espetacular, quando ele trabalha na vida de um filho de um pastor que aos Sim, sim. 12, 13, 14, 15, ele não percebe a conversão, mas ele se percebe tão apaixonado por esse Cristo, porque de fato o mal que habita dentro de nós é nítido e claro, seja lá o que você fizer. Então não tem gente mais feia ou menos feia. Quando Paulo escreve em Efésios, ele diz todos, nós todos estávamos escravizados e para quebrar o jugo, meu irmão, de uma escravidão, seja ela na mente, intelectualmente, no coração, sentimentalmente, ou a gente que vivenciou essas coisas feias do mundo, de fato, é o poder maravilhoso. Então, você que nos ouve, lembre-se sempre disso. Isso se tornou um totem aqui em casa, não um altar, mas eu Sim, sim. brinco com a minha esposa, eu falo, não há um dia que eu não acorde e que eu não me lembre quem é Deus, o tamanho desse Senhor que nós servimos, a quem nós nos referimos, quem eu sou, ainda que com essa carinha melhor hoje, né? O cabelinho, a barba está melhor, a face está um pouquinho, quer dizer, tem gente que vai dizer que não. Minha esposa está dizendo para mim que é. Estou melhor. Mas É suspeita também. ainda assim, como a graça dele se manifesta a cada manhã, meu irmão. Só nisso eu já tenho motivos. E aí, você que está vivenciando algo difícil nesse momento, eu tenho motivos de alegria, eu tenho Verdade. motivos de contentamento, porque que coisa maravilhosa é essa, dessa graça sendo renovada na nossa vida. Porque se você fizer um esforço aí, Rafael, eu também. Quem nos ouve aí, mesmo bonitinho, bacaninha agora, se você der um zoom aí no teu coração e na tua mente, só você sabe o miserável homem que é. Então, que a Verdade. gente não esqueça isso nunca. Então, claro, uma conversão dessa, Deus permite também para que a gente possa mostrar para as pessoas que ele faz transformações. Mas o mais importante de tudo é qualquer transformação. Como você Sim, sim. mesmo diz, né, sempre. Não interessa a história, elas sempre nos levam a um denominador comum: Cristo em nós. Verdade. A graça e a misericórdia de Jesus manifestando através do Evangelho, através da pregação do Evangelho, essa libertação, essa coisa maravilhosa que é nos descortinar para o entendimento da vida e sobre o propósito dela, que nascemos para adorar a Deus. Isso é Verdade. lindo, né? É lindo demais. E assim, você que está assistindo aí, ou que está nos ouvindo através do Spotify também, para pensar um pouco sobre quem você era antes de Cristo e louve a Deus já todo dia pela transformação que Ele faz, continua fazendo nas nossas vidas, porque alguns dizem que a transformação parou, mas cada dia tem que ter essa questão de se olhar no espelho, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, né? A gente se olhar no espelho e ver o quanto miseráveis nós somos quando a gente para pensar por um segundo sem Cristo estar em nossas vidas. Não tem como. Né? Por mim mesmo, eu só faço besteira. É, E sem falando dúvida. para vocês aqui, até a galera que está ouvindo e assistindo, tá falando que está pensando em fazer alguma coisa. Não, mas por mim mesmo, só faço besteira. Então, se não for a graça de Deus todo dia na nossa Se vida, não for o Senhor todos os dias, né? Rafael, não meus tem irmãos, a jeito. gente está em home office, né? A esposa precisa buscar filho, então você vê minha esposa passando por aqui, essa é a Ana, Nada, né? E a tranquilo, Ana vai pegar a filhota ali na sem escolinha. problema. Então é isso. Mas Isso que aqui bom, que obrigado. é sem corte, sem censura. Mestre, então assim, testemunho de conversão tão maravilhoso quanto qualquer outro, claro. E o senhor falou sobre uma questão que eu fiquei muito interessado em saber
como é que se deu esse projeto e a execução desse projeto, que foi essa igreja plantada agora no meio da pandemia, em janeiro. Assim, como é que foi que começou o projeto, o planejamento, tudo direitinho? Conta pra gente aí. Eu fiquei curioso, acredito que quem está nos ouvindo e assistindo ficou curioso também. Bom, na verdade, é uma só, né? A gente não está preso ao tempo, à perseguição, a condição nenhuma, né? Uhum, Porque a igreja está acima de tudo isso, ela não é uma entidade humana, né? Essa é a discussão do momento, né? Se o STF pode ou não, se a Constituição. Bom, é óbvio que o entendimento dos nossos julgadores é um entendimento humano acerca de uma associação religiosa. Nós enxergamos ali a igreja, entendemos que a igreja está acima de qualquer uma dessas questões. E aí, por conta disso, em 2017, 2018, eu vou fazer uma transição de uma igreja batista aqui do ABC para um projeto de uma igreja que estava sendo recentemente plantada. E ali nessa igreja a gente eu fui experimentar como seria a aplicação de uma linha que eu já havia estudado e lido e recentemente estava acompanhando alguns movimentos, né? Que é uma igreja plantada sobre aquele viés daquele projeto Nove Marcas, né? Pastor Mark Dever, que é o pastor de uma igreja batista ali nos Estados Unidos, junto com outros presbíteros, pastores ali, né? Que fazem parte daquelas, escreveram sobre distintivos saudáveis e o quanto uma igreja, ela seguindo esses distintivos, ela vai caminhar para uma cultura do evangelho que anda para e passo a doutrina do evangelho e produzindo assim o resultado daquilo que a Bíblia nos indica na plantação de uma igreja. E, então, acompanhei isso e, naturalmente, por ser pastor, chegando lá, né, o líder da igreja, né, não há segredo nenhum, a Igreja Batista da Palavra, pastor Jonas Madureira, que é um pastor bem conhecido no meio, tem feito aí um trabalho como professor de teologia. E ali, então, conversando com ele, explicando que eu gostaria de conhecer, fiz essa transição da igreja e fui ali olhar. Naturalmente, o desejo de servir, a vida pastoral e a vontade de estar ali sempre vai acompanhar aqueles que carregam aqueles distintivos, né, de Timóteo, de Tito. Então, o desejo de almejar um episcopado, a vida de um presbítero, de um pastor que é igual para nós dentro da tradição, né? Pastor, presbítero, bispo, é a mesma coisa, né? Então, nós estamos ali pastoreando a igreja. Bom, fui conversar com ele e ali me envolvendo com a igreja, daqui a pouco recebo uma indicação do próprio presbitério para fazer parte do colégio presbiteral da igreja e ali, junto com os meus irmãos, pastoreando a nossa igreja. Dentro desse grupo, tinha ali o pastor Mateus, que é um jovem também, de 30 e poucos anos, e que também foi à Igreja Batista da Palavra para poder ver na prática esses distintivos sendo aplicados na formação da igreja. E chegado o momento em que ele iria plantar aquilo que ele tinha no coração, que era uma igreja no centro de São Paulo, ele se percebeu ali sozinho e começou a orar a Deus, dizendo: Senhor, envia, né, outras pessoas para me auxiliar junto desse trabalho pastoral e tal. E aí eu brinco com ele, né? Eu falo: rapaz, tu tem uma boca desse tamanho, né? Tu foi orar para Deus. Meu projeto era plantar uma igreja. Eu gostaria de retornar, né? Ainda tenho no coração para a Europa. Eu acho que o campo missionário europeu hoje é um dos que mais precisam. A gente, às vezes, tende a olhar os países subdesenvolvidos e os países com perseguição, e, de fato, o evangelho precisa ser pregado em todos os cantos, não é só em Jerusalém, né? É preciso ir além, a gente precisa alargar as tendas e as estacas. Mas a Europa ela tem passado por um período da pós-igreja, né? Então, você tem ali um esvaziamento desse sentido de igreja saudável. Então, a igreja ali se torna uma instituição e, por conta disso, vai ter todo um revés. E eu tenho no meu coração de estar lá.
Como eu tenho parentes no norte da Itália, meu coração sempre oscila ali por aquela região do Vêneto, Milão, mais para o norte da Itália, e também por conta da minha experiência na Inglaterra. Então, e tenho orado ao Senhor para entender se de fato Ele quer isso, e as portas sendo abertas. E no meio desse caminho todo, era um projeto para daqui 5 anos, Rafael. 5 anos. Até lá, eu ia acompanhar como um dos presbíteros, né, como um dos pastores da Igreja Batista da Palavra ali. E Deus, então, coloca no coração. E aí a gente vai fazer todo aquele trabalho de prudência, você ora, aguarda, espera, vai assuntando ali, conversa com uma referência, ou seja, vai buscar conselho. E aí, conversando com a esposa, ela também entendeu, eu falei, poxa, então é assim. E aí eu dou essa notícia para o Mateus, que à época estava com o grupo base ali, fazendo os encontros, preparando para esse momento em janeiro. Eu entro, então, do ano passado no grupo base com ele, e vamos trabalhando toda essa base. E a gente, então, decide que em janeiro de 2021 seria, a despeito de pandemia ou não. E fizemos, então, essa transição, fizemos a saída, né, oficial, fomos enviados ali pela nossa igreja e começamos, então, o projeto da Igreja Batista no Centro, que é uma igreja que nasceu em janeiro, está aqui com as mídias sociais, essas comunicações sendo preparadas, mas estamos lá com os nossos irmãos que toparam esse momento e que Deus acrescentou. Na verdade, é Deus que acrescentou cada um deles com o propósito de fazermos a diferença no centro. A gente tem um olhar bem missional, a gente tem um olhar ali de envolvimento, de fazer mesmo um trabalho naquela região de São Paulo, levando esses distintivos da fé, de uma fé confessional, em um momento em que a gente vive um esvaziamento, né, das entidades, dos documentos confessionais da igreja, e a gente ali procurando fazer esse trabalho. Então, a gente tem um aspecto bem interessante na lida com os irmãos, de envolvimento, de discipulado, aquele olhar batista que você conhece e que quem está nos ouvindo sabe, que gosto muito, por sinal. Um cuidado demasiado com a doutrina do Evangelho, de entregarmos a sã doutrina, a preparação da formação, então, a membresia sendo cuidado, o cuidado de trazer pessoas ali, ensinar, explicar os distintivos da fé, e, de fato, cumprir a vontade de Deus, não de qualquer maneira, mas como a palavra de Deus nos instrui, porque estamos sendo representantes e arautos do Senhor Todo-Poderoso. Então, igreja não é uma entidade, igreja não é um projeto de franquia, igreja não é qualquer coisa que a gente vê por aí. Igreja nasceu no coração de Deus, é de Deus, e nós, como arautos, somos copastores. Então, temos um presbitério ali não tem a figura de um pastor sênior, de um pastor auxiliar, não entendemos isso como sendo o caminho, né? No Evangelho a gente entende como um pastoreio feito pelo presbitério, e cada um dos presbíteros que ali fizer parte são os pastores da igreja. E tem sido feito dessa maneira. Alugamos um pequeno teatro, que fica ali na Rua da Consolação, pouco antes do cemitério, pouco antes do Tribunal Regional do Trabalho, bem do lado ali da Faculdade Mackenzie, e estamos ali, por enquanto, né? É um espaço que a gente conseguiu alugar e que a gente está desenvolvendo ali o trabalho, meu irmão. Então é isso. Maneiro pra caramba. E assim, eu já tô aqui com uma vontade de visitar meu tio, que mora na Rua Que Augusta, legal. bem ali no Do centro de São lado. Paulo. Do E você tá lado. falando assim o nome das ruas, eu tô lembrando que ele já me falou que é tudo muito perto. Ali, aquela região, o Rafael, da Baixa Augusta. Você tem Uhum. ali aquela Igreja da Consolação, que é uma igreja opulenta ali, lá embaixo, né, na Augusta ali. Então, Isso. provavelmente, seu tio, a não ser que ele more para o lado dos Jardins,
Mas se ele morar para o lado do centro, tá pertinho, Ele do mora ali lado. próximo da faculdade da FAM, Tá, tá. metros de Então é distância ali. pertinho, não é longe, não. Ó, já Então, está convidado. já, pô, com certeza, eu vou E aparecer você que lá. nos ouve aí da região central, me acha aí nas mídias sociais, Márcio Bertolini, que eu terei prazer em passar o nosso endereço para que você possa fazer uma visita, conhecer um pouco da maneira como cultuamos ao Senhor. Então, assim que eu for para São Paulo, eu entro em contato com você, a gente marca direitinho e eu faço uma visita lá. Que estou me programando para ir para São Paulo ainda nesse semestre. Bacana. Mas Será bem-vindo, meu irmão. vamos ver direitinho. Posso entrar de camisa do Flamengo? Rapaz, até pode, mas aí quando eu aparecer com a do Palmeiras, você sabe que o brilho e a grandeza do alviverde imponente vai deixar o rubro-negro aí pequenininho, porque que coisa maravilhosa, né? Esse Deus é tão maravilhoso comigo que até num time com uma história dessa ele me brinda. Ah, que coisa boa, né? Acabamos de perder dos caras no pênalti e tô Falo aqui nada, falo todo. nada. Mas, meu irmão, futebol é isso, né? Que coisa maravilhosa. É um Verdade. presente de Deus aí para nós, quando utilizado de uma maneira saudável, né? Sim, sim, sim. Sem o fanatismo. E só de lembrar que durante muito tempo eu peguei um pouco disso, né? Nos idos dos anos 80, você ficava de suspensão, você tinha ali toda uma questão de aplicação, de correção, se você fosse pego jogando futebol, rapaz. Caramba. Era. O povo entendia o evangelho de uma maneira totalmente distinta, como se Deus criasse o dualismo do gnosticismo, né? Aqui a coisa é santa, aqui não é. Meu irmão, Deus é Deus do universo. Deus sustenta tudo com a palma da mão. Verdade. A diferença é de você fazer o crivo, de você fazer o filtro e aproveitar aquilo que é bom. Exatamente. Agora, tem coisas que a gente sabe que nitidamente não é bom. Aí, claro, pelo discernimento do Espírito Santo, a gente não vai. Mas criar esse dualismo, isso é coisa lá do primeiro século da igreja, que os nossos irmãos, os pais da igreja lutaram, e a gente traz isso para cá, criando, né? Aquilo que é santo e aquilo que é profano. Não, querido. Verdade. Não. O evangelho é isso aqui, ó, é mais, tá? O evangelho é a riqueza de Deus, mas o evangelho traz isso aqui, ó. É o que nós chamamos carinhosamente de teologia de cosmovisão, que é você entender a vida e os dilemas dela acerca do evangelho e da maneira como a gente extrai ali, né? Sim, sim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, sabe? Se Exatamente. olhar, levar Cristo no seu trabalho, levar Cristo no seu esporte. Eu, Rafael, com essa cara aqui toda de, né, com os livros ali, poxa vida, eu sou um apaixonado por adrenalina na alma. Então, aquela vida bandida, Deus me presenteou logo depois da conversão com um desejo de fazer esportes radicais. Então, paraquedas, rapel, rafting, surf, Caramba, tudo maneiro. que dá aquela adrenalina. E quando posso, claro que a vida pastoral e o trabalho que a gente exerce, a gente não tem tanto tempo, mas quando eu posso, meu Deus, eu louvo a Deus em cada descida de tirolesa, vocês não têm noção. Ali Faz no parte do paraquedas, descanso, né? rapaz, quando eu abro um paraquedas, que eu vejo aquele horizonte, eu vejo o tamanho que é o ser humano e eu vejo a magnitude da criação de Deus, eu fico imaginando o Senhor que é maior do que tudo isso. Então, olha que beleza. Verdade. É dessa maneira que a gente faz. Verdade. E é muito interessante, né? Até você tocar nesse assunto, sobre essa questão do momento de descanso que é necessário, né? Um É momento de bíblico. lazer, né? Que eu vejo de perto, né? Algumas pessoas, claro, sem citar nomes, que entraram num looping de ação frenético que não consegue descansar. E é extremamente necessário se tirar um tempo para poder descansar, né? O sabbat, né? O É isso aí. sábado, o momento de descanso. Uma vez eu entrei nessa situação pelo excesso de cobrança, né? Eu vejo que
acredito que possa melhorar e que já está melhorando, a questão da cobrança por resultados, né? E eu vejo isso uma visão muito empresarial dentro da igreja, né? Você precisa mostrar resultado, o culto precisa ter mais de tantas pessoas, o culto precisa ser assim, o culto precisa ser tal, o jovem não pode sair da igreja, porque se ele sair da igreja, a culpa é sua. Não é assim que funciona. Não, É uma exato. situação completamente diferente. E eu entrei em um determinado momento da minha vida que eu dormia, para você ter uma noção, 2, 3 horas por dia. E o corpo começou a somatizar. E É. aí o rosto tremia, eu não conseguia dormir direito, eu vivia à base de café, e aquela coisa, eu preciso dar resultado, eu preciso dar resultado, eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e até o momento que foi obrigatoriamente eu dar uma parada E quando que explodiu engraçado. a causa de ansiedade. E você vê, né, Rafael, como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Deus, como o Criador, o autor do homem, né? Ele nos entende. E aí você pega a beleza do texto bíblico, né? O próprio Salomão, ali, quando ele vai, no capítulo 3 de Eclesiastes, trabalhar exatamente com essa dinâmica, Verdade. dizendo ali que, peraí, queridão, ó, escuta, quem está por trás de todas as coisas é Deus, a soberania é dele, é ele que tem tudo no controle, inclusive esse momento de pandemia. A gente não entende, porque não nos é lícito entender, mas a gente pode fazer uma leitura do momento a partir desse olhar de Deus. E aí, voltando para o que você está dizendo, a gente começa a legar ao homem o resultado daquilo que ele não foi feito para. Verdade. E vamos entender que o Deus nos concede graciosamente o ministério de levarmos o evangelho, mas a obra é dele. Quem faz a transformação no coração do homem é dele. A pergunta que a gente tem que fazer é o quanto saudável biblicamente eu estou, o quanto eu me dedico a entender as escrituras pelas escrituras e somente nas escrituras, respeitando o seu contexto. Vou dar mais um conselho: o seu contexto. Mais outro conselho: o seu contexto, para justamente cumprir com aquilo que é a excelência de entregar a palavra de Deus. As demais coisas, resultados, isso depende de Deus. Então, essa dinâmica de enxergar o mundo empresarial ou toda a teoria de gestão, e eu trabalho com isso há 10 anos no Sebrae, eu sei o que é isso. Uhum. Com igreja, além de absurdo, é não entender a natureza da igreja. Meus irmãos, o final nos foi garantido. E o meio pelo qual a gente caminha para isso nos é garantido em Cristo Jesus, pela orientação do Paráclitos, do Espírito Santo, nos lembrando. Agora, como é que ele vai nos lembrar se eu não li? Então, o nosso papel é entender. Olha que interessante. Como é que eu vou entender sobre o descanso? Claro que na tradição da igreja cristã, a gente tem, com exceção de um ou outro grupo, né, não vamos entrar aqui no mérito, nós temos o domingo como esse período de prestação de culto a Deus. E nesse domingo a gente se dedica às coisas de Deus. Uhum. Deus é tão maravilhoso que ele institui isso na nossa vida justamente por conta de saber das nossas funções nesse mundo moderno cheio de coisas que a gente hoje faz digitalmente e aumentou o encargo, justamente para que a gente possa parar, prestar esse culto a Deus e na prestação de culto a Deus é comunicado a graça do Senhor a tal ponto que você se dedica no domingo às coisas de Deus, à sua família, à vida da sua casa, da sua congregação, justamente para que na segunda você, diante daquilo que tem, ressalvadas aqui as exceções de um ou outro profissional que trabalha no domingo por conta de uma escala, mas ainda assim, Eclesiastes 3, há tempo para tudo. E se há tempo para tudo, a gente pode entender exatamente que é o Senhor que está no controle disso. Então, há tempo de descansar, há tempo de plantar. Então, aí no alto dos seus 20 e tantos para 30 anos, Rafael, com essa força, cara, tem que se dedicar, mas você precisa descansar. Um homem de 50, de repente, claro que eu vou me sentir tão quanto você, mas a idade já vai cobrando um pouquinho. Então, a gente precisa entender isso. Um homem de 60.
E aí, pensando um pouco nisso, eu me lembro da história lá em Êxodo, quando Deus vai instituir a Páscoa. Eu preguei recentemente falando sobre a origem da Páscoa, a Páscoa a judaica, que vai dar que vai apontar para Cristo como Cordeiro de Deus. E olha que interessante, Rafael, o calendário litúrgico que é instituído naquele momento na nação de Israel, ainda que naquele período sobre a égide da escravidão do Egito, vai determinar o ano. Então, a partir da Páscoa, a partir da comemoração das festas, o calendário daquela nação muda. Ou seja, todos os afazeres de Israel, da nação, é feito a partir da importância do calendário religioso. E aí eu te pergunto, meu irmão, aproveitando agora, como é que é feita a sua agenda? Então, eu tenho falado isso na minha igreja. Eu falei para os meus irmãos ali, dizendo, irmãos, a prioridade, ela precisa vir daquilo que é prioritário, e Deus na nossa vida é prioritário. Então, o meu calendário é feito a partir da prioridade de Deus na minha vida, e não o contrário, separando um espacinho que cabe para Deus aqui, dedicando 10% da minha vida para Deus aqui, para brincar com um pouco do dízimo. Não, meu querido, é muito pelo contrário. Integralidade da vida. Então, a minha vida e o meu calendário, ele começa a partir da minha prestação de culto, do meu dever como cristão, do meu compromisso com a minha congregação, com a minha igreja, com os meus irmãos ali. E aí, então, eu desenvolvo. Claro que tem exceções aqui daquele que consegue ou não, mas pensa um pouco e reflita sobre isso. Amém. Eu acho que a minha esposa está batendo na porta, Rafa. Pode entrar, Ana. Ela já vai entrar com a minha filha passando aqui, Tá e aí a tranquilo. gente dá continuidade. De máscara, toda bonitinha. Vem cá dar um oi pro pessoal. Ela vai dar um oi de máscara aqui, que ela estava na escolinha. Tá aqui. Essa aqui é a Lívia, minha caçulinha. Lindona. Né, papai? Mestre, uma outra coisa também dentro desses assuntos que a gente está trocando uma ideia, o senhor, você no caso, né, me doutrinando de novo para não chamar de senhor, chamar de você. Eu nitidamente que tenho uma experiência vasta, né? Claro, comparando a minha e de outras pessoas que assistem ou nos ouvem, é bem maior, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender com uma outra pessoa mais experiente do que eu, porque eu acho que a experiência ela é muito importante na nossa vida, dentro da nossa formação e tudo mais. Né? E até pegando até um gancho no nome do canal, né? Eu, um jovem teólogo, queria perguntar para o senhor assim, qual conselho, na verdade, você daria para os jovens teólogos hoje? Eu acho sensacional. Eu vou brincar aqui, eu vou usar uma referência fora até do mundo da teologia. Brinquei com você, né? O Nelson Rodrigues tem uma frase sensacional que resume exatamente isso, né? No alto desses 50 anos, ainda me sentindo menino, né? E se fala alguma coisa que tem proveito, é porque estou subindo, tô pegando carona nos ombros dos gigantes do passado, né? Então, com toda a humildade, a gente só vai fazendo esse trabalho acima daquilo dos outros que já criaram. Então, Nelson Rodrigues tem uma fala sensacional. Conselho aos jovens, à mocidade: cresçam, amadureçam, não tenham pressa. Da modernidade, da pós-modernidade, incutir na cabeça nossa hoje que as coisas precisam ser rápidas. E a tecnologia, que é uma descoberta e é uma transformação que Deus legou aos homens na sua graça comum, ela não pode te dar a ideia de que ela é redentora. Então, lembra-se sempre disso. Ela nunca vai ser redentiva. O Redentor é um só, é Cristo Jesus. Então, jovem, eu sei que as mídias sociais, elas, de uma maneira democrática, ela abriu espaço para que você tivesse voz. Usufrua, participe, mas lembre-se sempre
que essa ideia de autoridade, ela não pode vir de uma equação de likes, notoriedade e exposição que muitos têm por aí. Então, é comum esse esvaziamento e nessa busca do individualismo também que está na pós... um livro interessante de ler seria esse do Carl Trueman, né, o Imperativo Confessional. Ele também vai tratar um pouco desses valores. É justamente isso, não ter pressa, não achar que você, por conta de uma oratória, de uma empatia, ou porque você está desenvolvendo ali um bom trabalho, você tem seguidores, que isso te dá a pecha de ser uma autoridade no assunto. Não. Pare para escutar aqueles que anos estão ali se dedicando. Lembre-se daquele seu pastor de 60, 70 anos, que está há 40 anos no ministério, que mesmo limitado no entendimento teológico que você acha que ele deveria ter, ele se dedica manhã, tarde, noite, cuidando das ovelhas. Este homem tem muita coisa a te ensinar. Diante dele, você tem que ficar calado e ouvi-lo. E, se Deus permitir, compartilhar um pouco dessas suas fontes de informação. Então, não confunda informação com conhecimento. Conhecimento, ele leva na sua equação o tempo. Eu não estou dizendo que todo homem de barba branca, ele necessariamente vai falar coisas assertivas. Mas se ele fez um trabalho de formação, de uma teologia saudável, de buscar elementos importantes, fazendo ali, levantando a bandeira da sua confissão, sem problema algum, é importante nesse mundo de hoje, mas lembrando que você, com 30 anos, com 40, você é um menino. E menino fala demais. É tempo de você ouvir, escutar. Um conselho, Rafael, quer falar de teologia? Então, vai entender o que é teologia. Muitas vezes você não fala teologia, o que você fala é ciência da religião, porque a teologia é algo que veio de cima, é from above, é Deus que revela, e leva tempo. Tem bons autores, vai entender, não entra num embate só para que você seja o fiel guardião, aquele que é o guardião da sã doutrina. Pô, vai entender exatamente os pressupostos que levaram aquele autor a desenvolver esse raciocínio. E se tem uma outra escola contrária, vai entender aquela escola. Sabe, é típico do nosso momento hoje a lacração. Primeiro, faça um curso de interpretação. Aprenda a interpretar. Entenda a hermenêutica, a exegética das coisas. Mas, mais do que o texto bíblico, aquilo que está escrito. Não é incomum eu escrever um pensamento ali, que tem um cunho devocional para aquelas pessoas que me seguem, para aquelas pessoas que fazem parte da minha congregação, do meu, e entrar um infeliz ali com algo para lacrar, porque ele entendeu. Quer dizer, ele nem leu. Então, a primeira coisa que o jovem precisa aprender é ouvir. Você me disse isso no começo, Rafael, que você gosta de ouvir. E eu não tenho dúvida que, se você continuar por esse caminho, a probabilidade de, quando você falar, vai ser muito mais assertiva. Mas pode ser que você erre. Não tenha medo de corrigir. Não tenha o orgulho de pedir desculpa, errei. Então, o jovem, ele carrega essa impetuosidade, o que é bom. Isso é Deus que fez. Então, não perca. Mas lembre-se muito, é melhor ficar calado do que falar. E quando falar, aprenda a falar. A gente está vivendo um momento muito belicoso, de extremismos, que é bom, porque as pessoas estão discutindo. Mas no extremismo, nenhum nem o outro está certo. A gente precisa entender que a vida não é preta no branco. Eu estava dando exemplo para você, a vida cristã. Então, você vai lá, abre lá no livro de Provérbios e começa lá com Salomão nos indicando o caminho da sabedoria. Você vai entender. Ele vai lá, olha, filho, para que você entenda e tenha inteligência, para obter o ensino, o bom proceder, a justiça,
seja sábio, ouça e cresça em prudência. Poxa vida, olha, um homem que ouve, é sábio, ele vai ter os dias alongados, vai ter uma vida tranquila. Aí você abre lá em Eclesiastes, aí Salomão vai dizer que ele vê o ímpio prosperar e o justo sendo massacrado. O que ele está mostrando para você? Que a vida não é preto no branco, que ela tem nuances em cinzas, mas que Deus está sempre no controle de tudo. Então, jovem, lembre-se, ele te deu a oportunidade de você desenvolver um canal, seja no YouTube, no seu Instagram, no seu Facebook, compartilhe, mas compartilhe as coisas exatamente municiado com aquilo que a Bíblia nos ensina, que é ser expressão do bom perfume de Cristo. Ainda que você vá combater uma heresia ou algo do gênero, lembre que as palavras existem para serem usadas. Cuidado com a belicosidade, porque nessa tentativa de tentar aplacar o erro do irmão, vai primeiro entender o que é heresia. Para de repetir chavão, não entra no modismo. É como sair falando fascismo, genocida, para as questões políticas. Gente, vai entender, vai estudar, vai compreender um pouco mais, leva um pouco mais de tempo, não tenha pressa. Quem tem pressa, come cru. A grande diferença da tua geração, Rafael, e da minha, é que quando eu tinha 17, 15, lá no alto da marginalidade, da criminalidade, não tinha YouTube, não tinha Facebook para ficar registrado. Ficou só aqui e nas histórias daqueles que passavam comigo. Agora, o que tu tá fazendo na mídia, meu irmão, vai ficar ali como um lastro para você. Verdade. E aí você vai olhar lá na frente e vai falar, poxa vida, deveria ter ouvido mais, falado menos. Cuidado! Gosto muito da ideia, papeando teologia, eu, um jovem teólogo. Legal, jovem teólogo é isso. Não trazer para você a autoridade como aquele, e papapá, como tem muitos aí. Mas o cara tem vários seguidores. Longe de mim essa responsabilidade. O cara tem vários seguidores, tem likes. Gente, é menino falando muitas vezes. Leva tempo. Para você ler uma obra completa de um teólogo, para você entender o pensamento de um autor, você precisa se debruçar, meu irmão. A grande beleza da academia é isso. Quanto mais você cresce na titulação, mais você chega à conclusão que não sabe nada. Que o pensamento daquele autor é um universo, o que você sabe é uma gota. Verdade. Aí você começa a entender. E, claro, fazendo aquilo que é dos jovens, né? Que é essa graça, que é essa coisa bacana. Mas sempre lembrando, o que te move? Amém. O que te move? É para a honra e glória de Deus? Então, siga o caminho da sabedoria. Calma, não tenha pressa. O Deus que você serve, meu irmão, se você é cristão, é justamente o Deus que tem o controle do tempo, do cronos na mão. E não tenha dúvida, se ele quer te usar numa área, ele vai dar as condições e a forma. É um processo. A providência de Deus é maravilhosa quando a gente entende nesse grande trama, desse tapete, dessa construção que é a nossa vida, a forma como a gente vai chegar lá. Então não tenha pressa. Dê o seu melhor diariamente. E é isso aí. Beleza. Ó, galera, pega a visão aí, pega a dica, você que está nos vendo, está nos assistindo. E assim, você falou sobre essa questão, né, de as coisas que ficam registradas e nas redes sociais. O que eu gosto muito de ver é aquela lembrança do Facebook. E foi ontem ou anteontem, tem no máximo uns 3 dias. Chegou uma lembrança para mim no meu Facebook que eu abaixei a cabeça, eu quase chorei. Eu falei, caramba, eu botei isso. Por que que eu escrevi esse negócio? Tava brigando na internet, defendendo algo que acho que não era para se brigar, né? Que quando chega nessa tensão do calvinismo e do arminianismo, e nitidamente machucando pessoas, magoando pessoas, e espalhando ao invés de ajuntar, né? Que acho que essa é a proposta do evangelho. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu. E eu acho interessante que até
um mês atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de pregar numa igreja de um amigo meu aqui em Nilópolis, mesmo, Rio de Janeiro, e eu achei um caderno de pregação de 7 anos atrás, logo assim que eu entrei mais ou menos na igreja, e eu comecei a ver os primeiros sermões que eu escrevi, e eu fiquei com uma vergonha absurda, porque eu acho que se eu tivesse uma espada ali na hora, eu ficava cortando a orelha de Malcolm o tempo todo, tipo, corta um, vem outro Malcolm, e toma, vem um e toma, e ficava naquela coisa, um teor agressivo, algo que era para demonstrar o conhecimento e não a graça de Deus através do sermão. Então, eu E agradeço muito a Rafa, plataforma por me lembrar dessas vergonhas. sensacional. E Rafa, o que você está me falando, eu estou lembrando aqui do conselho bíblico, quando a gente vai pôr a mão sobre ou indicar, né, a membresia, no caso da minha confissão, um presbítero, né, um pastor à igreja, que a gente não seja precipitado. Então, a gente não pode ser precipitado em pôr a mão ali para que um neófito é da natureza humana o processo de aprendizagem. Então, não estou dizendo que o jovem não vai fazer, mas tem certas coisas que você precisa entender que não é tempo de você fazer. Uma delas é trazer a pecha de ser, trazer o qualificativo de ser um teólogo e de professar ali os ensinos teológicos, sem que você não tenha a formação para tal. Nesse sentido, pensando em teologia como academia, tá? Agora, em uma conversa sobre Deus, o próprio Sproul tem um livro que fala, somos todos teólogos. Então, você tem que sempre fazer a pergunta, eu estou fazendo uma boa ou uma má teologia? Porque se a teologia tem servido ao teu ensimesmamento, à tua necessidade voraz de likes, cara, você não entendeu a Bíblia. Porque lá no Velho Testamento, quando Deus vira para Noé, velho, para que ele pregasse a mensagem para aquele povo todo, construísse a arca, etc. e tal. Quantas vidas Noé jogou para dentro do barco e ganhou, já que esse pessoal acha que a gente ganha vidas para Jesus? Cara, a família dele. E os animais, velho. Então, do plano de vista desses coachings espirituais, né, evangélicos, e essa teologia, demonologia de resultados dentro da igreja, numa perspectiva de planejamento estratégico, vem discutir planejamento estratégico sobre a ótica da gestão, é uma coisa dentro da igreja, cuidado, pelo amor de Deus. Deus confiou aquilo que há de mais especial, o evangelho para nós. A gente não pode brincar com essas coisas, Rafael. Então, jovem, quando você vai querer esse qualificativo, passe pelo crivo do tempo. Não há nada de errado de você sair evangelizando, pregando e levando o evangelho às pessoas e fazendo todo aquele trabalho que a gente faz. Eu me lembro como hoje, Rafa, era muito doido. Eu tinha acabado de me converter. Na frente de casa tinha uma pracinha e ali os caras faziam a carioca. Aqui em São Paulo a gente chama de carioca, que é a rodada da droga. Uhum. E aí cada um dá uma pitada, tal. Cara, eu entrava ali, meu irmão. Eu sou todo rabiscado, né? Então, imagina, eu venho todo riscadão. Eu sem camisa ali, já na igreja, entrava ali na roda e os caras, e aí, Marcião, vai aí e tal, me chamava pelo apelido ali. Aí, quando passava, eu não quero não, tá? E pregando o evangelho para os caras. Que coisa linda, podendo ser ali um canal da vontade de Deus. Então, isso é do jovem, essa beleza de poder fazer, de poder ali auxiliar a igreja, isso a gente não pode perder. Agora, cuidado ao querer ser professor, ensinar, isso leva tempo. Isso é maturado com o tempo. Então, espere o tempo, você não vai se arrepender. Estude o pensamento daquele autor que você está defendendo, conheça as obras dele, você vai perceber que ele é um homem comum. Primeiro, ele já não vai ser endeusado. Então, quem entende, de fato, essas categorias que você citou, como calvinista e tarará, vai perceber, por exemplo, eu vou falar da minha, que sou um reformado. Rapaz, quando você lê a obra de Calvino, você chora, meu irmão. A maneira como esse homem, dentro das suas imperfeições, tinha um zelo pela palavra de Deus e foi um instrumento tão importante para a igreja.
mesmo sendo homem imperfeito. E quando ele escreve a soberania de Deus colocada de uma maneira que o lega a ser um nada, um escravo de si mesmo. E ainda assim, ele exaltando a Deus. Pô, você vem falar que o reformado é petulante? É quem não entendeu. É essa meninada que está aí, que não entende de nada, que Verdade. fica aí pegando um verso fora do seu contexto, E a jogando na fim do seu internet. belo pretexto, irmão. Cuidado, calma. Antes de sair professando categorias, eu prego o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essas categorias me ajudam, dentro do que eu te falei, de pregar um evangelho mais saudável. Então, sob essa lupa da cosmovisão reformada, eu consigo ver ali que isso me coloca no meu lugar, que isso me coloca exatamente quem eu sou, um pecador justificado pela graça de Deus. E por isso eu caminho ali. E aí, para poder falar de Armínio, eu tenho que ler a obra dele, tenho que entender, tenho que chegar ali e dialogar. Disputátil é Exatamente. isso. O que a gente tem hoje na internet, Rafael, é chocarrice, é lacração. Gente que lacra não merece o nosso respeito. Gente que não está preocupada com os outros não merece. Porque, meu irmão, quando eu entrei naquela igreja, eu não sabia nada disso. Eu vinha do crime. Eu era um Zé Ninguém, velho. A sociedade não me queria. E aquela irmã fez a trança no meu cabelo e me deu amor, sem eu poder ofertar nada de volta. O que é o Evangelho? O que é Cristo, senão esse olhar, essa oferta de amor? E a gente não tendo nada para ofertar, nada de troca, porque o bem que a gente tem ainda hoje é Ele quem nos dá. Então, quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu sempre me pergunto, quem está me ouvindo? O que está vendo? Qual é a motivação do meu coração? Quantas e quantas vezes eu não derrubei texto? Porque o que eu queria ali era aparecer, mostrar minha intelectualidade. Aí eu lembrei que eu não tenho nada, eu não sou nada. Porque esses autores que estão aqui, esses livros que estão aqui, me lembram exatamente que meu conhecimento, é isso. E aí a gente segue, pela graça de Deus, compartilhando o evangelho. É isso, meu irmão. E no campo da academia, usando sites institucionais, revistas especializadas, ali sim eu vou apresentar meu trabalho teológico. Na minha denominação, segundo a confissão de fé que eu faço, com os meus pares diante do presbitério, apresentar. É aí. Agora, nesse embatezinho aqui, eu até entendo a vontade dos irmãos, mas, segura a vontade, tudo tem seu tempo. Vale a pena dar Estuda, uma meu irmão. segurada. Vai fazer um seminário, vai ler livros, vai Exatamente. conversar com pessoas mais velhas. É isso. Eu gosto muito, né? Foi o que eu falei até com você logo antes da gente começar a gravar. A troca da experiência, para mim, tem sido uma experiência que está agregando muito à minha vida Legal. e automaticamente vai refletir as pessoas que estão à minha volta, seja na minha família, Sensacional. seja na igreja, porque é, Parabéns, Rafael. é É isso aí. justamente a ideia também de reconhecer uma necessidade de um aprendizado, né? Eu tenho uma ideia de que todos nós somos aprendizes constantes. Rafael, você está Dependente. falando, presta atenção, Rafael, eu tenho uma formação intelectual na área de teologia, mas eu sou também formado em Direito e, por conta do Sebrae, na parte de gestão. Então, você imagina, Uhum, fluxo de caixa, DRE, tudo aquilo para uma empresa, né? Aquela administração uhum. financeira. Meu irmão, minha mãe tem a 4ª série do primário. Rapaz, não tem um dia que eu não vá na casa dela que eu não aprenda a lição de administração doméstica, de conta. O que ela faz com o dinheiro que ela recebe da pensão do meu pai e da aposentadoria dela, eu, que às vezes tenho dinheiro muito mais do que ela, não consigo fazer. Há sabedoria na vida. Sabedoria não está Exatamente. só nos livros. Sabedoria não está só naqueles que são doutos, no A sentido de experiência conta formação. muito. Experiência. Claro que aqui a gente não está colocando a experiência no sentido de relação com Deus, Sim, sobre a sim. palavra e o entendimento. A gente está falando de experiência da vida. Então, escuta seu avô, escuta seu pai, escuta a pessoa que está te dizendo, não é bom esse caminho, não. Seja menos aqui. E tem uma palavrinha que eu uso muito.
Eu trabalho bastante com advogados, né? Eu sou presidente de uma comissão da OAB aqui de São Caetano e lido muito com os presidentes de subseção da OAB. E quando eu faço palestra, eu brinco e falo assim: quanto maior a pedra do anel, mais burro o bacharel. Quem quer mostrar que é, não é. É assim na teologia também. Quem quer mostrar que é, não é. Exatamente, foi fantástico. Gente, é natural. Se Deus quer te usar ali, ele vai abrir portas. Eu conheço jovens de 40 e poucos anos, para mim é um jovem, eu apesar de ter a mesma idade, que são excelentes teólogos, mas porque Deus, no momento correto, pensou. Aí você vai pegar a pessoa, você vê que ela está desde os 17, continuamente estudando, se Sim, dedicando, e aí passou 20, 30 anos, um quarentão, Deus pinça ele ali e põe. Mas não é todo mundo. é. Não é todo mundo, meu irmão. Isso Deus que faz. Então, cuidado, fica esfregando o anel na cara dos outros. Você tem necessidade, é o complexo do vira-lata. Tu sabe com quem está falando? E tem muito pastor assim, né? Ah, Tem muito sim. pastor que acha que é só opulência. Meu irmão, Teve uma vez que uma pessoa falou isso para mim. Você sabe o que você está falando? Aí a minha resposta foi muito automática aí na hora. Eu falei, um miserável pecador igual a mim. Então, não tem mistério nenhum. tem uma historiazinha, apesar, eu fui aluno dele de mestrado. Tem muita coisa que eu discordo dele, né? Muito, muito. Eu sou de uma outra ideologia, né? Eu sou conservador, ele tem um viés mais progressista, mas eu fui aluno do Mário Sérgio Cortella, em um mestrado na PUC. Eu fiz mestrado em educação na PUC, e aí o Cortella ele tem um ditozinho que é exatamente sobre isso. É um videozinho que ele começa a descrever, claro que para nós que somos criacionistas, né? E ele faz um outro desenho. Mas olha o interessante, ele começa a descrever todo o universo. Aí ele desenha toda a Via Láctea, o espaço, aí ele põe a Terra como um pinguinho dentro desse universo. Aí ele fala, e dentro desse pinguinho tem 6 bilhões de pessoas. Você já imaginou 6 bilhões? Agora você vai dar um zoom em você. Você é uma de 7 bilhões dentro de um pinguinho, em um universo que você não sabe o tamanho, e você ainda quer que eu saiba quem você é? Olha, é melhor você nem me falar, porque senão... Ou seja, somos nada. Verdade. E se temos alguma coisa é porque pegamos carona nos ombros dos gigantes. Então, um homem e uma mulher de Deus que tem uma frase dessa não entendeu o evangelho. Sabe quem você é, minha irmã? Sabe quem você é, meu irmão? Abra lá em Efésios, capítulo 2. Olha para a Fica a dica, cruz. fica a Sabe dica. aquela mão que pesou sobre Cristo, a ira de Deus? Aquilo era para você. É isso que você é. E graciosamente o nosso Salvador tomou o nosso lugar, para que o peso da ira de Deus fosse sobre ele. Esse é você, pecador. Justificado, mas... Pecador. Então, galera, ó, pega aí mais uma visão relacionada a essa questão. E, mestre, eu estou muito feliz pelo nosso bate-papo, né? Eu nem sei quanto tempo a gente está gravando aqui, a gente teve um bate-papo legal antes, mas é proposital não saber do tempo, justamente para o bate-papo ir progredindo de uma forma natural. É claro, tem um convidado ou outro que pede, ó, eu tenho tanto tempo para gravar e dentro dali da possibilidade, a gente respeita, não tem problema nenhum. Mas, né, já está um pouco, acho que acredito que já está um pouco longo e depois eu vou ter que gravar um terceiro ainda mais tarde, então eu gosto de dar um tempo entre um e outro Boa. para poder meio que zerar o HD e começar com assuntos direcionados ao outro convidado. Então, a gente vai encerrando por aqui, né? Muito obrigado pelo sim que você deu quando eu fiz o convite, né? Eu não conhecia, não sabia, não fazia ideia quem era o Márcio Bertolini e hoje eu vejo conversando mais de perto através da internet, né? Ainda que numa distância considerável, mas uma pessoa muito gente boa, homem de Deus, pela graça do Senhor, e que com certeza eu e quem assistiu, ouviu, aprendeu muita coisa. E para a galera que está ouvindo e assistindo, não basta só também ter aprendido na teoria, né? Vamos colocar essas questões
na prática, que é um bem para todo mundo e não tem mistério nenhum, e pedir para você estar fazendo as considerações finais aí para a gente poder encerrar. Bom, Rafael, quero agradecer essa oportunidade que você me concedeu, em nome meu e da minha família aqui. Para nós é sempre um privilégio poder servir. Se de alguma maneira o nome de Cristo foi glorificado, exaltado, e as pessoas puderam ver, através da minha vida, falha de alguém que necessita de Cristo diariamente, eu me sinto honrado e feliz, tá? Então, que os seus ouvintes, o pessoal que está aí ouvindo pelo Spotify, pelos podcasts da vida, pelos canais que você tem, meu desejo é que Cristo possa abrir o seu entendimento e que você cresça em conhecimento por caminhos sábios e santos e que a gente possa, no nosso Brasil, nesse momento tão conturbado, ser esse perfume, levando o amor de Cristo, mas não sem a sã doutrina, entendendo o que é o amor de Cristo. Muitas vezes é através da repreensão, mas com o perfume dele, que onde passa para aqueles que são deles é perfume de vida. E como diz lá, né, no texto de, se não me falha a memória, eu acho que é Coríntios, quando ele vai dizer, capítulo 2, eu acho que é versículo 15 e 16, ele diz que, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, justamente nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes que se perdem, somos cheiro de morte para a morte. Então, o Evangelho ele causa isso. Ele é o bom perfume de Cristo para a vida daqueles que Deus o chamou, e ele é o cheiro da morte para aqueles que, né, vivem a vida segundo o próprio umbigo. Então, que Deus te abençoe, que nesse tempo de pandemia você possa sentir aí o alento de Cristo Jesus, do Espírito Santo na tua vida, e que você, meu irmão, minha irmã, que está desesperado, lembre-se sempre, há um Deus que controla todas as coisas, que rege a nossa vida, ainda que você não entenda. Não se desespere. Veja na adversidade uma boa oportunidade de recomeçar, de entender. E se você não tem um caminho e quer uma indicação de um bom livro, está aqui. O melhor. Esse Bíblia é o Sagrada. livro. Aqui não tem atualização que possa tirar a preciosidade dessa palavra. E aqui, quem inspirou, quem é o autor, é Deus. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça de Deus seja aí sobre todos, e que você possa, nesse domingo, tendo liberdade, onde quer que você esteja, de cultuar ao Senhor através do culto. Então, esteja lá com seus irmãos, porque há comunicação da graça de Deus quando juntos nos reunimos como igreja do Senhor. Deus os abençoe. Valeu, Rafa. Valeu, mestre. Obrigado pelo convite, meu irmão. Tamo junto. Amém. Galera, muito obrigado você que ficou assistindo até o final. Obrigado pela paciência, por assistir mais de uma hora, de ouvir mais de uma hora, com certeza foi isso. E aqueles recados, né, habituais de todo encerramento do Papinha na Palavra, você tem total liberdade e total direito de discordar de tudo aquilo que nós conversamos nesse Papinha na Palavra. Porém, eu peço que você nos respeite e que Cristo venha ser tudo em sua vida. E aquele recado básico, né, galera? Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Vamos junto. Vamos com tudo.